Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu creio que sim, que você está muito bem. Pega aí essa pílula do amor. Você tem a paz de Deus. A paz que excede todo entendimento está dentro de você. Você tem a alegria dentro de você. A alegria no Senhor é a nossa força. Estamos aqui mais uma vez para mais um devocional, para mais uma palavra de Deus, para mais uma pílula do amor, porque a palavra de Deus são pílulas, a palavra de Deus são remédios para nossa alma, né? Então, o nosso devocional ele vai receber esse nome, a cada palavra, uma pílula do amor. Hoje nós vamos meditar em João 15, dando continuidade ao nosso último vídeo que nós falamos sobre poda, sobre a poda. E hoje nós vamos desenvolver mais essa palavra em João 15. João 15, do 1 ao 5. Vamos para a nossa leitura. Diz assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A poda, o tempo de poda, eu creio que tem gente passando, tem gente que já passou e tem gente que vai passar pelo processo da poda. A poda faz parte da nossa vida. E a poda, ela precisa ser entendida. Por quê? Quando você entende o processo que você está passando, ele passa rápido. Quando você tem revelação do lugar que você tá, o motivo de você estar passando por ali, é um processo rápido. Agora, quando nós somos imaturos, quando nós somos desapercebidos e ficamos buscando outros motivos pela qual nós estamos passando por aquele lugar, ficamos buscando culpados, ficamos lançando sobre o outro o motivo de nós estarmos passando por aquilo. Esse processo ele é alongado. E a poda, ela tem poder. A poda, ela tem um poder grandioso. Vamos levar nossa mente para uma árvore. Vamos colocar uma mangueira. O ano passado, ela deu fruto, mas ela não deu muitos frutos, os frutos não amadureceram, alguns apodreceram antes de chegar no ponto para ser consumido. E aí o agricultor vem e poda aquela árvore. Ele tira ali todas as partes doentes, o excesso de galhos, né? Ele poda ela e ela fica só com o essencial. E aí, ela é cuidada, ela é regada, chega a próxima estação de fruto. E aquela mangueira, ela fica viçosa, ela fica estrondosa, as folhas dela ficam saudáveis, os brotos dela vêm saudáveis e nenhuma manga daquela mangueira se perde. Assim somos nós. A poda de Deus no primeiro momento, ela nos expõe. Às vezes a poda de Deus naquele momento ela nos expõe, ela expõe a nossa nudez, né? Quantas vezes nós começamos a podar uma árvore e aparentemente ela tá saudável. Quando você poda o caule dela, você descobre que ela tá cheia de fungo lá dentro dela. Ela tá doente, tem uma parte dela que tá até mesmo podre. Por quê? As folhas, a casca da árvore, os aparentes frutos da impressão que aquela árvore está saudável. Assim somos nós, né? As vestes,
o falso caráter, a falsa aparência, olha para nós, as pessoas olham para nós e aparentemente estamos bem, aparentemente estamos saudáveis. Quantas vezes vem um problema no casamento, vem um problema com o filho, e aí as pessoas falam, nossa, como assim? Fulana separou? Nossa, mas o filho de ciclana tá dando esse trabalho? Por quê? Porque aparentemente estava tudo bem. A aparência, as roupas, os falsos comportamentos, as falsas atitudes, aparenta estar tudo bem. Só que Deus, ele não trabalha em cima da mentira. Deus, ele é o Deus da verdade, ele é o Pai das luzes, né? E ele traz luz onde tem escuridão, ele traz a verdade onde tem mentira. A palavra de Deus diz que nada fica encoberto, nem mesmo nós, nem o nosso falso caráter, as nossas falsas aparências, a nossa falsa santidade, a nossa falsa perfeição, né? Nada fica encoberto nem em nós, porque à medida que nós vamos mergulhando em Deus, tudo aquilo que não é de verdade em nós vai sendo consumido pelo fogo, né? Lá em Tessalonicenses, se eu não me engano, ou Colossenses, fala assim que o fogo vem e consome tudo que é palha, tudo que é feno, ou seja, tudo aquilo que é de mentira, tudo aquilo que não suporta o fogo, tudo aquilo que não suporta a provação vai sendo consumido em nós e vai ficando só o que é de verdade, vai ficando só o ouro e a prata, porque o ouro e a prata, quanto mais ferve, quanto mais vai no fogo, mais puro ele vai ficando, mais valor ele tem, né? O vaso de barro, quanto mais ele suporta o fogo, mais valor ele tem. Nós somos o barro. Deus é o oleiro, nós estamos na roda do oleiro, sendo moldados, sendo tratados, sendo curados. E quando Deus leva a gente para o fogo, Ele nos trata, Ele nos molda, Ele coloca as digitais dele em nós. Mas quando Ele leva a gente para o fogo, a gente racha, porque ainda não está pronto. E aí Deus moe de novo, quebra de novo, molha de novo, molda de novo e nos leva para o fogo até o ponto de nós suportarmos altas temperaturas, até o ponto de nós suportarmos as pressões, as adversidades, as consequências, muitas vezes da nossa semeadura. Nós queremos sim fazer semeaduras erradas, mas nós não queremos colher os frutos da nossa semeadura errada. Aí quando vem a colheita da semeadura errada, a gente desespera, a gente quer questionar Deus, a gente quer pôr a culpa no diabo, mas nada mais é do que colheita da nossa semeadura. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós começamos uma nova vida em Cristo. E tudo que é velho é arrancado de nós. Tudo que não provém de Deus é arrancado de nós. Toda árvore que o Pai não plantou, ela é arrancada de nós. Então nós precisamos entender que a nossa vida é um processo. Quando nós entendemos que a nossa vida é um processo, você passa por ela, você vive com mais leveza, você encara a vida com mais facilidade, porque você vai entender, faz parte do meu processo. Tudo que eu preciso é de força, sabedoria, discernimento e entendimento para passar por eles. Entendeu? Não podemos fazer nada se não tivermos enxertados em Jesus. Aprendemos que a salvação ela é pela graça e não por mérito. E nós entendemos perfeitamente isso, né? A salvação é pela graça, não é por mérito, não é por nada que eu faça para ser salvo. É tudo sobre o que Jesus fez na cruz. Nós temos um bom discurso bíblico, nós entendemos muito bem isso. Mas na prática, quando a gente parte para a prática, nós constantemente estamos nos esforçando para produzir frutos, tentando ser bons aos nossos olhos.
E a Bíblia, ela não é para ser interpretada. A Bíblia não é conto de fada que você vai ler lá e florear a leitura da Bíblia. A Bíblia é para ser vivida. Quando a Bíblia diz que nunca vai ser sobre nós, é tudo sobre Jesus. Dificilmente ou impossivelmente você vai ver uma manga fazendo força para dar fruto. Você jamais vai passar perto de um pé de manga, perto de um pé de goiaba e ver ela tremendo, vermelha, para que nasça uma goiaba. E ali ela descansa naquele processo ali e de novo ela vai fazendo força e vai gastando toda a sua energia e pá, nasce outra goiaba. Não é natural. Aliás, né, quando nasce uma goiaba, quando aponta um broto, vem mais 20 brotos, né? É natural. Um fruto atrai outro fruto. E assim somos nós. Nós não precisamos fazer força para frutificar. A partir do momento que nós estamos ligados em Jesus, que é a videira verdadeira, nós estamos enxertados nele, e o que sai de Jesus nos nutre, é natural você começar a dar frutos, fruto de amor, fruto de alegria, fruto de fé, fruto do arrependimento, né? Então é natural, nós não fazemos força para dar fruto. Quando você começa a fazer força para dar fruto, você está entrando na justiça própria. Você está anulando a cruz. Você está dizendo, não é sobre o que Jesus fez na cruz, é sobre o que eu faço. Aí você começa a exercer o evangelho de mérito. E o evangelho não é mérito, o evangelho é fruto, o evangelho é dependência. A graça é se contentar, a graça é se satisfazer sempre daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, né? É tudo sobre ele, jamais vai ser sobre aquilo que nós fizermos. A graça sempre vai ser sobre aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A graça sempre vai ser sobre aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nunca vai ser sobre o que nós fizermos. Então, se hoje você manifesta no dom de cura, nunca vai ser sobre aquilo que você fez. Sempre vai ser sobre aquilo que Jesus conquistou na cruz. Se hoje você é um bom evangelista, você prega a palavra de Deus, nunca vai ser sobre aquilo que você fizer. Sempre vai ser sobre aquilo que Jesus fez na cruz. Não importa qual seja seu dom. Se você canta, se você toca algum instrumento, se você prega, se você ora, se você tem o dom de cuidar, de administrar, de evangelizar, não sei qual é o seu dom, não sei qual é o seu fruto. Eu quero que você entenda que nunca vai ser sobre aquilo que você fez. Ah, é porque eu aceitei Jesus e eu abandonei todos os meus pecados e eu me santifiquei e eu fiz tantos dias de jejum e eu consertei meu casamento. Glória a Deus, você se dispôs ao conserto, mas aquilo que Deus opera através de você não é baseado naquilo que você fez. A transformação, a mudança, o crescimento, a cura, o perdão, é influência, é sobre a influência do Espírito de Deus em você. Mas a graça, a obra que você faz, jamais será baseado naquilo que você fez. Sempre será sobre aquilo que Jesus operou. Frutos são naturais. Frutos são naturais. Jesus, no capítulo 15 de João, ele diz que sem ele nada nós podemos fazer. Cada um de nós sabemos exatamente os erros que sempre estamos caindo. Paulo diz: o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, acabo cometendo. Todos nós estamos sujeitos a erros. Todos nós falhamos. Todos nós cometemos erros, todos nós temos fraquezas. É por isso que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Olha para você ver.
Você permite Deus entrar aonde você é fraco e o poder dele vai aperfeiçoando naquele lugar de fraqueza. A sua fraqueza é campo do poder de Deus. A sua fraqueza é terra para o crescimento do poder de Deus em você. Olha que tremendo, Deus é lindo, né? O Espírito Santo é maravilhoso. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre 3 tipos de podas. E depois lá no comentário você vai me dizer em qual dessas podas você se encaixa, tá bom? A primeira poda é, vamos falar das podas. Ser podado é muito difícil. Quando vemos uma árvore ser podada, temos certeza que a árvore vai morrer. A poda traz a nudez, a exposição da nossa intimidade, né? A poda, ela traz exposição. Quando você tem que admitir uma fraqueza, quando você tem que admitir que você não dá conta, quando você tem que admitir que não deu certo, quando você tem que admitir que você precisa de ajuda, isso traz exposição. A poda traz exposição. A poda faz parte de um processo de cura, fortalecimento, frutificação no tempo certo. Então, aceite os seus processos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto será cortado. João 15:2. Estamos em Jesus. Temos Jesus nos nossos lábios e não no coração. Não adianta praticar uma religião onde o fruto de Jesus não é visto em nós, né? João 15:2, Jesus fala assim, que todo aquele que estando nele não der fruto é cortado. A pessoa está ligada em Jesus, a pessoa aceitou Jesus, a pessoa fala de Jesus, mas Jesus não está nele. Jesus não está no coração dele, Jesus não está no casamento dele, Jesus não está na criação dos filhos, Jesus não está na vida financeira. Ele fala de Jesus, ele aceitou Jesus, mas Jesus não está nele. Jesus não está no caráter dele. Quando ele abre a boca para falar, ele não fala de Jesus, ele fala dele. Ele fala dele, ele fala do que ele fez, do que ele é capaz de fazer, da força dele, da autoridade dele, mas nunca é em nome de Jesus, é em nome dele, né? E a gente, lá em Atos, tem um exemplo dessa palavra. 2 homens indo numa estrada e aí eles veem um homem endemoniado. E eles vão expulsar o demônio do homem e falam assim, em nome do Jesus que Paulo prega. Eles não conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus de ouvir falar. E muita gente está vivendo esse evangelho. Em nome de Jesus que o outro prega. Não em nome do Jesus que opera em mim. Não em nome do Jesus que me curou, me libertou. Não em nome de Jesus que me deu a autoridade do nome dele. Jesus me deu e te deu a autoridade do nome dele. Não é sobre o meu nome. Não é sobre o que eu faço. Tudo que acontece não é sobre o que a Nayara faz ou fala. É sobre Jesus na vida da Nayara, que deu a Nayara a autoridade desse nome. Porque em meu nome, eis que vos dou a autoridade. Jesus me deu e Jesus te deu essa autoridade. Não adianta praticar uma religião onde o fruto de Jesus não é visto em nós. Quais são os frutos de Jesus? Amor, alegria, né? Depois você pode ler lá em Gálatas 5, que fala dos frutos do Espírito, né? E estes são os frutos de Jesus. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós é que Jesus cresça dentro de nós a ponto de manifestar os seus frutos. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. A poda é o corte para o bem. Ela não vem para matar, mas nem para extirpar. Ela vem para produzir mais frutos. Então, como eu falei, nós vamos falar de três tipos de podas, né? E nos comentários você deixa para mim em qual poda você se encaixa. A primeira poda é a poda de limpeza ou a poda de manutenção. Deus às vezes tem que tirar algumas coisas da gente.
A vaidade, a comparação, a competição. Os nossos dons não é para servir a nós mesmos. Quantas vezes nós, né, entramos no processo aí da salvação, porque a salvação também é um processo, o processo da maturidade. E Deus confia a nós dons. Deus confia a nós autoridade. E aí nós começamos a achar que esse dom e que essa autoridade é minha. E eu começo a fazer tudo do meu jeito. E eu começo a achar que eu sou a última bolacha do pacote. Que todos têm que se render aos meus pés. Que todos têm que fazer aquilo que eu quero. Afinal de contas, eu tenho dons. Afinal de contas, eu sirvo as pessoas com os dons. E começo a apropriar daquilo que Deus me deu. E aí Deus, que é bom, porque a poda, ela é a manutenção do amor de Deus em nós. Deus, muitas vezes, por nos amar e nos amar profundamente, Ele vem e nos poda. É aonde você vê, muitas vezes, um cantor que despontou e adorava e estava gravando sucesso, de repente ele some das mídias. Mesma coisa pastores, né? O ministério cresceu e começou a aparecer, de repente essas pessoas somem da mídia. Ou seja, a poda veio para ele, para que ele não morresse. Para que ele não morresse, ele foi podado. A poda de Deus é uma prova de amor para conosco. A segunda poda é a poda de formação. Ela dá uma forma à planta, né? Eu não sei se você tem intimidade com jardinagem, mas quem tem vai entender o que eu tô falando. Você já viu o buchinho? Aquela árvore pequenininha, redondinha? Ali é um exemplo de poda de formação. Ele cresce normalmente, mas ele não cresce redondinho daquela forma. Ele é moldado, ele é podado, ele é trabalhado para que ele seja, que a copa da árvore, do buchinho, seja arredondada. Assim somos nós. Essa é a poda de formação. Deus, ele vai nos lapidando, vai nos cortando. Às vezes nós queremos tomar um caminho, ele vem aqui, poda essa galha que está crescendo para esse lado. Aí nós tomamos, desponta outra galha para cima. Ele vem e poda aquela galha que está crescendo para cima. Por quê? Ele quer que nós tenhamos um formato específico. Essa é a poda de formação. A poda de formação, ela forma a planta. Deus nos poda no sentido em que Ele quer que a gente cresça. Ele nos poda no sentido que Ele quer nos direcionar para que aquela parte específica aonde Ele quer te usar. Essa poda nos dá muitas vezes a sensação em que tudo está caindo. Já parou? Já se encontrou nessa poda aí? Às vezes você começa a falar assim, mas tudo que eu faço dá errado, todo caminho que eu pego não dá certo, mas é porque Deus está te podando, Deus está te moldando, né? Deus está te desenhando, te modelando. E aí você tem a impressão que tudo tá caindo, que tudo tá dando errado, que nada dá certo. Você começa muito bem e fazendo uma coisa e de repente, pá, corta. Não, mas estava indo tudo tão bem, estava tudo dando tão certo, mas mas cortou. É onde eu falo que a gente precisa ter discernimento, porque uma pessoa sem discernimento vai falar assim, é o diabo, é o inimigo trabalhando contra meu ministério, é macumba, é mal olhada, é praga. É por isso que o ministério não tá dando certo. E nada mais é a poda de formação de Deus, né? Precisamos ter o espírito do discernimento. Antes de nós buscarmos culpado e colocar até mesmo sobre o diabo, porque é o motivo de dar errado, nós precisamos falar, Senhor, por quê? Porque estava indo muito bem e agora o Senhor cortou. Porque Deus, ele é nosso dono. Ele é nosso Senhor. A Bíblia fala que o inimigo não tem poder sobre nós. Então, quando algo está dando errado na nossa vida, nós temos que ir para o Pai, para o nosso Criador e falar para Ele, Deus, por quê? Por que não está dando certo?
Porque estava indo tudo muito bem, começou a dar errado. E aí ele vai te falar. Se houver ali alguma influência maligna, porque Satanás ele é oportunista e às vezes na sua queda ele achou lugar para atuar ali, Deus vai te falar. Mas se for também a poda de Deus, se for também o tratamento de Deus, Deus vai te falar também. Peça a Deus ouvidos sensíveis à voz dele. Fala, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Né? Porque nós fomos ensinados a um nível de oração onde a gente só fala. Vai lá diante de Deus, fala. E aí, a hora que Deus vai falar, você sai do quarto e não escuta o que ele tem para falar. Né? E aí você sai com seus achismos. Eu acho que é o diabo, eu acho que é macumba, eu acho que é mal olhado, eu acho, né? E você não para ouvir Deus. A sensação que está tudo caindo, tá tudo no desconforto, na poda há desconforto. Você está no desconforto da poda de formação? Aguenta firme. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E você vai florescer e frutificar no tempo certo. A segunda poda é a poda... na verdade, a terceira poda é a poda de condução. Você já viu a videira? O que é a videira? É a árvore de uva, né? O pé de uva é chamada de videira. Se você não construir um estaleiro, se você não construir algo para a videira apoiar, ela não vai crescer. Ela não é uma planta rasteira, ela é uma planta que tem que subir. E ali... ela não sobe sozinha, se não tiver alguma coisa ali, outra árvore, ou se não tiver um muro, ou se você não for lá e construir um estaleiro, pegar a mudinha de pé de uva e amarrar ali para ela crescer, ela não vai sozinha. E se ela ficar no chão também, ela morre. Isso fala de dependência. Ninguém cresce sozinho, ninguém dá fruto sozinho. Nós vivemos numa geração de independência. Todo mundo luta para buscar sua independência. Independência financeira. Você não quer depender do seu pai e da sua mãe. Você não quer depender do marido, nem depender da esposa. Você que já tá mais velho, você não quer depender dos filhos. Nós vivemos, foi impregnado em nós a dependência. E João 15 trabalha em nós a total dependência de Jesus. Sem ele, nada podemos fazer. Nós temos que construir um relacionamento de total dependência de Jesus e das pessoas também. Nós precisamos de outros. Eclesiastes fala, é melhor ser dois do que um. Dependência. Ninguém cresce sozinho, ninguém frutifica sozinho. A árvore, ela precisa de alguém para cuidar dela. Ela precisa de alguém para podar, ela precisa de alguém para colher os frutos, ela precisa de alguém para aguar a raiz, ela precisa de alguém para colocar um adubo, um esterco ali no pé dela. Ninguém cresce sozinho. Nós não somos autossuficientes. A autossuficiência tirou Adão e Eva do paraíso. A autossuficiência fez de Lúcifer um demônio. Tudo que Lúcifer queria era ser independente. Tudo que Lúcifer queria era brilhar além de Deus. E a autodependência levou ele para as trevas. Eva, Deus falou para ela assim, ó, desse fruto aqui não pode comer. E ela quis ser independente de Deus. E a humanidade caiu. Não queira andar sozinho. Não queira ser autossuficiente. Aceite sim. Aceite cuidados. Aceite ser cuidado, ser cuidada. Aceite ajuda. E principalmente, aceite Jesus. Dependa dele. Dependa que a sua dependência esteja 100% nele. Esteja ligado nele. Que as suas decisões... os seus projetos, os seus sonhos, os seus anseios estejam enxertados em Jesus.
Porque tudo que Jesus quer é que a gente cresça, que a gente dê fruto e que a gente alimente outros. Mas quando nós começamos a fazer isso fora dele, usando o nome dele, ele não deixa ir para frente. Essa é a terceira poda, né? Então vamos revisar as podas? Que até eu me enrolei aqui. A primeira poda é a poda da limpeza, a segunda poda, a poda da formação e a terceira poda, a poda da condução. Em qual dessas 3 podas você se encaixa? Interaja aí comigo nos comentários, me fale em qual dessas podas você está passando. E aceite o seu processo. A poda tem poder. Deus nos poda porque nos ama. Amém? Vamos orar, vamos confirmar. Porque quando nós recebemos uma palavra, ela é revelada. Quando nós oramos a palavra, ela é confirmada em nós. Então nós já recebemos a palavra de João 15, ela foi revelada para nós. Eu falo pra nós, gente, porque antes de eu gravar o vídeo, essa revelação acontece no meu coração. E eu venho aqui compartilhar ela com vocês. Então nós tivemos a palavra revelada e agora nós vamos orar para que a palavra seja confirmada em nós, em nome de Jesus. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Jesus. Pai querido, nós oramos e dizemos sim, nós aceitamos os nossos processos. Nós aceitamos a poda, Pai. Independente de qual seja o nível de poda que nós estejamos enfrentando, meu Deus, nós dizemos sim. Nós sabemos que o Senhor é conosco, que o Senhor nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que essa poda, Senhor, que nós estejamos passando, nos dá a sensação de morte, a sensação que nós não vamos resistir, que nós não vamos conseguir. Pai, nós sabemos que superaremos todas, porque sem ti nada nós podemos fazer. Confessamos, Jesus, a nossa total dependência do Senhor. Sim, Senhor, dependemos do Senhor no nosso casamento, dependemos do Senhor na criação dos nossos filhos, dependemos do Senhor na nossa vida financeira, dependemos do Senhor na nossa cura emocional, nas nossas emoções. Pai, somos totalmente dependentes do Senhor. E eu oro nessa manhã, nos ajude nas nossas fraquezas, que as nossas fraquezas seja campo de semeadura do poder de Deus em nós. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E agradeço certa que nenhuma palavra voltará vazia. Te agradeço certa que essa palavra é semente e vai produzir frutos a 100 por 1, segundo a terra, aonde ela for lançada, Pai. Alcance mais corações. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o vento que sopra para onde o Senhor quer. Sopre essa palavra mais longe. Sopre, meu Deus, cada um desses ensinamentos mais longe, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Crendo, Senhor, crendo no poder da poda de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Antes de terminar o vídeo, eu vou crer que você assistiu esse vídeo até o fim. E quero lançar um desafio. Vamos levar o canal Nayara Oliveira a 100 inscritos de uma forma muito fácil. Se você assistiu o vídeo até o final, você vai compartilhar com uma pessoa e você vai dizer, se inscreva no canal. Nós estamos em um projeto, levar esse canal a 100 inscritos. Se você é a favor, se faz sentido para você trabalhar para o reino de Deus, semeie essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo.